vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Perdoados os nossos pecados. podem sentar-se. Neste terceiro domingo da Páscoa, a liturgia da palavra traz mais uma vez ao centro da nossa atenção o mistério de Cristo ressuscitado. Os 11 discípulos reunidos e já conhecem uma aparição de Jesus a Pedro, bem como o relato do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Apesar de tudo, o ambiente é ainda de medo, de perturbação, de dúvida, que aparece frequentemente nos evangelhos. Jesus ressuscitado não é reconhecido com facilidade. Quem consegue vê-lo sempre parece ter dúvidas. Por exemplo, Maria Madalena o confunde com o jardineiro. Os discípulos de Emaús pensam tratar-se de um viajante. Os apóstolos o tomaram por um fantasma. Pedro, no lago de Tiberíades, o confunde como um companheiro de pesca. Então, as dúvidas estão presentes em todas as aparições de Jesus após sua ressurreição. Todos os relatos das aparições de Jesus falam das dificuldades
que os discípulos sentiram em acreditar e em reconhecer Jesus após a ressurreição. E certamente essa dificuldade passa por nós. O Evangelho de São Lucas, que lemos hoje, narra que os 2 discípulos de Emaús, regressando a Jerusalém, contaram aos 11 como o tinham reconhecido ao partir o pão. E enquanto eles narravam a experiência do encontro que tiveram com Jesus, ele apareceu pessoalmente no meio deles. Veja, Jesus sempre está no centro. No centro. E se ele não está no centro, tem alguma coisa errada. Ele deve ser o Senhor e centro da minha vida. Ele não pode estar na periferia, mas tem que estar no centro da minha vida. Senão, não é Jesus, o Jesus ressuscitado. Ele estava sempre rodeado das pessoas para ouvir o que ele tinha para dizer. Então, Jesus tem que estar no centro. Jesus está no centro da igreja. Se ele não estiver no centro da igreja, não é a igreja de Jesus. Prestem atenção na vida pessoal. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Se ele não estiver no centro, ainda nós não entendemos. Ainda não ressuscitou para nós. Mais uma vez, como tinha acontecido com os 2 discípulos de Emaús, enquanto Jesus está à mesa e come, Cristo ressuscitado se manifesta, ajudando-os a compreender as Escrituras e a reler os acontecimentos da salvação. Então agora a luz da Páscoa. Qual foi o grande problema dos discípulos, dos apóstolos? Eles não tinham ainda compreendido as Escrituras. Que é o meu problema, é o problema de vocês. Ainda não lemos as Escrituras direito, não compreendemos. Então Jesus tomou no caminho de Emaús e no Evangelho de hoje também, repassa para ele as Escrituras. Está aqui escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que tudo isto que aconteceu estava previsto. Era preciso que tudo acontecesse. Então, visto que a ressurreição, ela não cancela, Jesus ressuscitado, não, nas aparições, não cancelou as marcas dos pregos, nem das mãos, nem do lado e nem dos pés. Por isso Jesus disse aos apóstolos: olhem minha mão. Disse também lá a Tomé: põe o teu dedo. Jesus ressuscitado, traz as marcas. Isto para convencer os discípulos, olhem. E ainda mais, para convencê-los ainda mais, ele disse: vocês têm alguma coisa para comer? E o que é que eles ofereceram? Peixe.
E disse a palavra, ele comeu à frente de todos, para dizer, eu não sou um fantasma. O fantasma é espírito, come, como vocês me veem. Jesus fez de tudo para firmar a fé. Este gesto de tocar, este gesto de comer, nos ensina que o encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado foi algo real, algo verdadeiro, não foi um sonho. Graças a estes sinais, os discípulos superaram a dúvida inicial e eles se abriram ao dom da fé. E esta fé permitiu que eles compreendessem o que estava escrito sobre Cristo, escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Porque naquele tempo não tinha o Novo Testamento escrito ali no tempo das aparições de Jesus. Só tinham o Antigo Testamento, por isso Jesus retoma o Antigo Testamento, né? Fala da lei de Moisés, os profetas, salmos. Então, o trecho do Evangelho de hoje termina com uma cobrança que Jesus faz a eles. Diz, vós sereis testemunhas de tudo isso. Vós sereis testemunhas. Era uma difícil missão que Jesus lhe designava. Eles viviam ainda escondidos após sua morte, temerosos de serem reconhecidos pelas autoridades como discípulos de Jesus. E eis que agora Jesus lhes pede que saiam para proclamar que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e para pregar em seu nome, pregar no nome de Jesus e não no nome pessoal do apóstolo. E na segunda leitura, o apóstolo São João lembra que para conhecer Jesus vamos fazer a experiência do amor. E ele foi claro. Quem diz que conhece a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. São João que está dizendo, não sou eu. E diz, e a verdade não está nele. A verdade não está. E continua, por outro lado, o amor de Deus se realiza, de fato, em quem observa a palavra de Deus e cumpre os seus mandamentos. Então, nós que estamos aqui nesta celebração, podemos nos autoavaliar e saber se de fato amamos a Deus. Nós nos esforçamos para cumprir os mandamentos da lei de Deus. Não dá para saltar um, pegar só um, deixar os outros 9 de lado. É uma avaliação, autoavaliação. Eu amo de fato a Deus, cumpro os seus mandamentos, observo a palavra que Ele nos transmite. É assim que nós reconhecemos que estamos nele e que Ele é o centro da nossa vida. Jesus nos garante a sua presença real entre nós por meio de quê?
Ele garante a presença real no meio de nós, mediante o quê? Mediante a comunidade reunida. Não é verdade? Embora já sendo quase 10 horas, mas você podia ter estado em casa, estar em casa, dormindo, ou ir aqui na feira, né, comer pastel. Mas por que você está aqui? Por que você veio? E quando o sacerdote diz, o Senhor esteja convosco, qual é a resposta? Está no meio, entre nós. Com a presença, a comunidade reunida é sinal da presença de Jesus. Mas aonde mais? Ele mostra a sua real presença. Aqui, na palavra que a liturgia nos apresenta. As leituras, Deus nos fala. E nós terminamos a leitura dizendo o quê? Palavra do Senhor. E depois, quando o sacerdote lê o Evangelho, no final ele diz o quê? Palavra da salvação. Então, pela comunidade reunida, pela partilha que vocês fazem da coleta e do dízimo, e sobretudo a sua presença real no sacramento da Santa Eucaristia, com a transubstanciação do pão e do vinho. Jesus realmente está presente no meio de nós. Não é assim uma ideia. Jesus não é uma ideia. Ele de fato, uma pessoa. E a Páscoa também traz a nós uma mensagem de paz. Ele apareceu no meio e disse: a paz esteja convosco. É o que repete mais de uma vez. Agora, lá em casa, na minha casa, tem paz? Se não tem paz, é porque ainda nós não realizamos a nossa Páscoa, verdade? Claro que pode ter umas coisinhas, um pequeno desentendimento, mas tem que voltar à paz. Senão não foi Páscoa. Se não há em nós o desejo de reconciliação, de paz, se há só briga, não funciona. E a paz exige o perdão. E as 3 leituras de hoje falam de perdão. A primeira leitura, Pedro diz: vocês mataram, vocês soltaram um ladrão, um criminoso, e mataram o Senhor. E São Pedro, na sua bondade, diz: mas eu sei, vocês fizeram isto por ignorância. Por ignorância. Mas Deus perdoa. Depois, na segunda leitura, novamente, São João fala do perdão. Perdão. E o Evangelho, a mesma coisa. Para que haja paz, para que haja Páscoa na nossa vida, na vida da comunidade, na vida familiar,
tem que ter o perdão. Porque se nosso Senhor, que foi crucificado, foi morto, não se vingou de nós, mas ao contrário, né, como que nos deu um tapa de luva, né, retribuiu para mim e para vocês com o perdão. Vejam a maravilha que é a nossa fé, a nossa vocação, a maravilha que é Jesus, que é Deus na nossa vida. Vejam como Ele nos trata diante dos nossos pecados. Para terminar, que a Virgem Maria possa nos amparar com sua intercessão, para que possamos responder com a nossa vida a proposta que Jesus nos fez, de sermos o quê? Suas testemunhas. Testemunhas da sua ressurreição, propagando a todos os dons pascais da alegria e paz. Num instante de silêncio, pensemos: eu estou vivendo Páscoa na minha vida, na minha casa? Acolho a proposta de Jesus, esta proposta de paz, de perdão?